Muito boa tarde, galera. Vamos começar mais uma live interessantíssima, onde que a gente vai ter que falar parceladinho, porque é uma live internacional. E a Beta, junto do Gilo, vai traduzir para o nosso convidado, o Jean, né? Essa live a gente vai fazer essa conversação de forma bem gostosa e bem fluida. Pode falar aí, Roberto. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Roberta, eu sou jornalista de cultura, de gastronomia. Eu e o Gilo, que vai se apresentar para vocês, fazemos o site Jardim Italiano, com informações de cultura, de personalidades da Itália, de projetos, entre outros itens. Legal. Eu sou o fotógrafo do time e basicamente ajudo a jornalista a colocar nas imagens o que ela quer tirar do coração dos entrevistados. Se quiser falar agora, pode falar para o Jean também, viu? O que eu falei, o que vocês falaram aí. Jean, puoi presentarsi per il pubblico, per cortesia. Ciao a tutti, bentrovati. Io sono Gianpietro Zanatta, sono di Venezia, Italia, però in questo momento mi trovo al centro delle Dolomiti del Veneto, a Falcade, e sono un giornalista sportivo, tra le altre cose, tra le altre mie attività, e appunto sono qui a vostra disposizione. Então, temos que traduzir em português. Sim, então, isso. ele é um jornalista esportivo, entre muitas outras atividades que ele faz. Ele é de Veneza, da Itália. Veneza todo mundo conhece. E, na verdade, nesse momento, ele está no meio das Dolomitas. Essa é importante. Ele está num lugar belíssimo ali. Falcade. E pronto. Depois, quando o Lucas der o sinal aí, a gente pede o horário que ele achar melhor isso, para mostrar um pouquinho, dar uma palhinha para a gente de onde ele está. Ele está no meio das montanhas italianas, no Vêneto. Legal. E agora eu vou fazer a minha autodescrição, galera. A gente vai fazer a nossa autodescrição, né? Porque tem várias pessoas também com limitação visual, né? Que precisa dessa autodescrição nossa. Eu, no caso, Lucas Arruda, eu sou uma pessoa fortinha de academia, né? Tem que descrever bem, tem que falar as verdades. Né? Tenho barba, só que minha barba ela é bem grandinha, né? Sou branco. E eu sempre estou dentro do meu escritório, que é minha biblioteca, né? Tem vários livros atrás. Já a Jéssica é a nossa parceira intérprete, que ela faz línguas de sinais, né? Nacional. No caso, ela é branca também, tem o cabelo preto, e ela sempre está no seu escritório, né? Com a parede verde atrás para estar fazendo os sinais. E hoje a gente tem a participação especial, né? Do Julian, que também é intérprete de sinais, né? Só que internacionais. E, no caso, ele é branco também, tem o cabelo curtinho, né? Tem barba também, só que bem aparadinha, bem ralinha, né? E também ele tem um corpo, um biotipo, né? Mais esguio, mais magro, né? E aí, no caso, vocês podem fazer de vocês, Roberta, Gilo e o Jean. Oi, gente, eu sou a Roberta Gonçalves, todo mundo me chama de Berta. Eu sou morena clara, eu tenho cabelos castanhos escuros, encaracolados, agora eu estou com eles presos, as minhas sobrancelhas são grossas, eu estou usando uma blusa listrada, atrás de nós tem uma parede de fundo branco e um quadro que mostra um pouco uma oliveira centenária que a gente fez a foto, o Gilo fez a foto na Itália. Em Agrigento, na Sicília. Então, eu sou o Gilo, eu tenho os cabelos brancos, a barba de vovô, os bigodes, eu sou, digamos... Os olhos verdes, tenho a nariz bem etrusca, bem formada. Um nariz proeminente, assim, né? Um pouco. Pronto. Eu sou um pouquinho, digamos, mais forte, mas não por academia,
Ele é fortinho, mas não é como o Lucas. O Lucas é fortinho de academia, ele é fortinho de espaguete. Agora o Jean. Gian, tuo Sì, turno. vado io. Allora, sì? Sì, è il mio turno. Grazie. Allora, ho i capelli corti, ricci, naso un po' meno grande di quello di Gillo, però sempre importante anche il mio. E adesso sono magro, prima non lo ero, e sono fuori in un cortile della casa, sono subito fuori della porta, una porta con la soglia in pietra. Então, ele é, digamos, tem a nariz um pouquinho menor da minha, ele é branco, ele emagreceu, então ele antes era um pouquinho gordinho, agora emagreceu. Ele tem os cabelos curtos, ele está na frente da porta da casa, de uma casa que tem algumas paredes em pedra. Pô, legal, legal. Então já vamos começar já com as perguntas, galera. Eu quero que ele fale um pouquinho, brevemente, sobre o futebol. E depois eu quero saber também qual o esporte, assim, para a galera saber, mais popular, né, por parte da Itália. Natação, ciclismo, qual deles, né? Sì, facciamo la domanda anche in italiano, no, Lucas? Per il pubblico italiano, sì, che sta guardando. Quindi qual è lo sport più popolare in Italia? Se è il calcio e poi se ci sono altri sport popolari quali il nuoto, il ciclismo, la pallacanestro. Dici qualcosa, Gianpietro. Sì, allora lo sport più diffuso e più popolare è il calcio, assolutamente. Questo è una verità, è una verità storica. E poi al secondo posto diciamo, si divide tra pallacanestro e pallavolo, ma stagionalmente il ciclismo ha un seguito molto grande, diciamo soprattutto, poi ne parleremo, ma qui in Italia c'è il Giro d'Italia, quindi in quel mese in cui c'è il Giro d'Italia il ciclismo diventa lo sport in assoluto in quel periodo più seguito. Quindi direi il nuoto un po' più sotto, diciamo il nuoto al quinto posto. Ecco, allora in português, basicamente sì, sem ombra di dúvidas, o futebol é o primeiro. Depois, o segundo e o terceiro, ele é competido entre o basquete e o vôlei. E depois tem, digamos, o ciclismo, que na estação do ciclismo, que é, digamos, no começo imediatamente antes do período do verão, tem o Giro d'Italia, então esse ciclismo durante o Giro d'Italia claramente tem muita uma projeção maior, né? Exatamente. E depois, sei lá, digamos, quinto lugar, tem a natação. E no caso, com qual idade? Porque a gente vê bastante que na história Rússia, até a própria Espanha, as crianças elas começam muito de cedo, né? Praticar os esportes e ir para caminhos competitivos. No caso na Itália, acontece isso ou começa mais tarde, com idades superiores a 15 anos, que é o que acontece muito no Brasil? E per quanto riguarda invece l'età con cui i ragazzi cominciano da giovani come in altre nazioni che vediamo, la Russia, gli Stati Uniti, eccetera, eccetera, o come in Brasile che in realtà molti cominciano verso i 15 anni. I talenti più precoci iniziano a 6 anni, ma nella media gli inizi sono tra gli 8 e i 10 anni, nella media appunto con delle punte di talenti che iniziano già a 6 anni.
Então, os grandes craques, digamos, os craques começam há 6 anos. Mas, mediamente, digamos, começam um pouquinho depois. Na média, começam um pouquinho mais tarde, 8, 9, 10 anos. Interessante, interessante. Deixa ele falar um pouquinho sobre o futebol hoje. Qual a visão dele do futebol italiano para ele, né? Dos times, por exemplo, italiano, que muitos acabam que não estão nem classificando muitas vezes para campeonatos principais, né? Como Copa do Mundo, como Champions. Isso não é uma crítica. É só pedir, é um pedido. Não sei se o Jean Pietro vai querer responder a essa pergunta. É um pedido de observação por parte dele, porque, por exemplo, a Itália é multicampeão de Copas do Mundo, os times da Itália também, como Milan, dentre outros, Juventus, tipo, participavam, estava muito presente, sabe, em cenários de finais e semifinais, né? Seria mais por um fator de organização, um fator econômico que está ficando dispareado? Allora, facendo un riassunto della domanda, è come mai ultimamente le squadre italiane e anche la squadra nazionale sono un po' sotto performance? Cosa ne pensi? Allora, per quanto riguarda la nazionale italiana, poi se vuoi Gillo ti faccio rispondere, ti faccio tradurre per parte. Intanto ti parlo della nazionale italiana. Secondo me è un fattore generazionale per la nazionale italiana, anche se c'è stato una fiammata l'anno scorso con la vittoria dell'Europeo per nazioni, che è stato vinto appunto dall'Italia, quindi secondo titolo europeo per l'Italia, dopo quello del 60, del 62 mi sembra, sì. E invece per quanto riguarda l'assenza ai mondiali, la mia idea è che sia sparita la generazione dei grandi attaccanti, diciamo dai Del Piero, dai Vieri, dagli Inzaghi. Secondo me mancano quei grandi attaccanti italiani che possono riuscire a ottimizzare il gioco, a rendere più efficace il gioco della squadra nazionale. Ecco, intanto puoi tradurre questo, poi passiamo alla parte dei club. Digamos que, segundo Jean Pietro, então ele acha que é uma dificuldade de geração, ou seja, existe uma geração que passou e que não se renovou. Então, por exemplo, apesar que ultimamente tivemos um exploit, digamos, tivemos um retorno de flama, como podemos dizer, nos europeus, onde a nacional italiana chegou no primeiro lugar, depois, digamos, pela segunda vez, depois do 1962. E, digamos, falta um pouquinho, segundo ele, os grandes atacantes que a gente tinha anteriormente, come o Vieri, o Del Piero e os outros, digamos, desse. Mas isso está falando valor. Até a década de 90, mais ou menos, anos 2000, esses grandes atacantes, né? Sim. Mais ou menos. Não, mas legal, é bom que ele tenha falado isso. Depois do 2006. Sì. Dopo il 2006 poi tradurre Gillo, dopo il 2006 l'Italia non ha avuto degli attaccanti così forti come quelli del 2006. Depois do 2006, nunca teve atacantes assim fortes como aqueles, praticamente essa é segundo ele, essa falta que nos deu esses poucos resultados. Legal que vocês disseram isso, né? Porque eu gosto de levantar essa bola, porque a gente que não conhece o panorama lá acha que às vezes é a questão econômica, porque a gente recebe notícias por parte de instabilidades, né?
de governo, então a gente acha que é economicamente, mas no caso que ele disse, né, é geracional, né? Então isso é muito legal, porque aí abre a nossa cabeça para os pontos que tem que fortalecer, né? E é isso que eu ia perguntar, né, como próxima pergunta. Os governos italianos, né, eles incentivam com bolsas, né, para prática de esportes, bolsas auxílios para as crianças, como Estados Unidos também faz muito, né? E como no caso funciona lá? E per quanto riguarda invece il governo finanzia le attività sportive, ci sono delle borse per le attività sportive. Come funziona in Italia? Sì, prima di rispondere a questa domanda, Gillo, la parte invece della Champions, delle Coppe Europee, delle Champions che non vede più le squadre italiane forti, è una questione economica per lo strapotere appunto di certe squadre che hanno un potere economico quasi limitato. Ecco. Se vuoi tradurre già questo, dopo passo alla parte dei finanziamenti. Sobre invece afinal da pergunta anterior, ou seja, o que acontece com os times? Os times, na verdade, é um assunto de dinheiro mesmo, ou seja, tem pouco dinheiro e os grandes times, digamos, europeus são muito abastecidos e, portanto... times, eles referem aos clubes, né? Juventus, Roma, etc. Exatamente. Os italianos têm pouco dinheiro e os europeus, os outros europeus que ganham sempre têm muito dinheiro. Bene. Ok, agora... Per quanto riguarda invece la prossima domanda... Sì, ok, allora adesso rispondo. Sì, allora ci sono degli aiuti, delle borse per gli atleti provenienti dalle famiglie a basso reddito e anche per i ragazzi che sono ospitati dai servizi sociali. Per queste categorie di atleti sono previste delle borse o degli aiuti, e gli aiuti arrivano dal governo direttamente, dal Dipartimento dello Sport del governo, oppure arrivano dal CONI, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che a sua volta prende le risorse dalla FIGC, che è la Federazione Italiana Gioco Calcio. Ci sono anche degli aiuti da parte dei dipartimenti assessorati allo sport, delle regioni e dei comuni, però diciamo in primis per le fasce meno agevolate dal punto di vista del reddito. In questo caso ci sono degli aiuti delle... Bom, vou traduzir por enquanto essa parte, que na verdade ele sim tem ajudas, pode ser ajudas que vêm diretamente do governo. As ajudas, na verdade, são para as pessoas que vêm de famílias de baixa renda ou pessoas que vêm digamos, são hóspedes de como chama, entidades sociais. E é uma ajuda do governo, depois tem a ajuda do Comitado Olimpiônico e depois também tem a ajuda da Federação do Futebol. E tem algumas, digamos, iniciativas das prefeituras, mas, digamos, a maioria das intervenções são exatamente com esses organizações que são o Comitado Olimpiônico, a Federação do Futebol e, digamos, o governo diretamente. Só levantando a bola aqui exatamente para o Lucas comentar depois, eu acho que ele conhece bem, é impactante para nós a diferença, né, Lucas? Quando a gente pensa que no Brasil, praticamente os garotos se jogam, enfim, praticam em futebol de várzea, né, em campo de várzea. O próprio Ronaldo Nazário, o fenômeno, disse que no começo ele
para ir treinar no Flamengo, contava com a ajuda de um cobrador, que deixava ele passar por debaixo da roleta. Então, a gente vê uma discrepância socioeconômica com relação ao incentivo aos jogadores mirins gigantesca, né, Lucas? Não, é muito grande. E hoje que os grandes times, mas muito grandes times, como Flamengo, Corinthians, São Paulo, que eles têm projetos de expansão, né, que leva as escolas deles para cidades menores, e aí, através disso, consegue, por exemplo, fomentar de forma mais organizada, mais processual, né, essa fortaleza que é buscar os meninos na várzea para poder tornar eles juvenis e todas as categorias, né? Mas a gente vê que são só poucos times dentro de todos os times que tem no Brasil. Então, quer dizer, grande parte da qualificação dos atletas, dos ídolos brasileiros, literalmente a gente tem que torcer muito para aparecer, porque é diferente, né? Até mesmo os próprios times da Itália, eu vejo que eles expandem muito, né? Mundialmente com os times dele. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, né, tem a escola do Roma, agora está chegando a escola da Inter de Milão, então quer dizer, Ribeirão Preto, né? Então é uma discrepância muito grande, né? Então, buscando atletas, né, para poder importar eles, né? Que é o que os times muito grandes fazem, né, lá, só que fazem, não precisam fazer isso na base, né? O Paris Saint-Germain vai lá e compra o Neymar. O Real Madrid vai e busca o Vini Júnior. Então, quer dizer, eles não precisam fazer isso, só que também fazem, muito bem feito, né, Beta? Então, é bem isso. E a próxima perguntinha, porque os grandes países, né, eles têm muitos eventos, assim, sensacionais. Vai até acontecer agora, acho que daqui a um mês, por aí, o Tour de France, né, que é o grande Tour da França, né, que acontece lá na própria França. Eu estava estudando sobre, sensacional, né? E na Itália, a Itália proporciona também isso, né? Só que eu quero saber quando que proporciona, se no caso o Jean já participou, que é o Giro, né? O Giro de Itália, né? Gostaria de saber dele como é que funciona, porque é um dos maiores campeonatos também de ciclismo, né? Queremos saber se o Jean já participou com a bicicleta dele. Sì, faccio lá la no domanda in Giro. italiano allora. C'è il Giro di Francia e il Giro d'Italia, che sono due grandi competizioni ciclistiche, e qui siamo curiosi di sapere se Gianpietro già partecipò al Giro d'Italia e già partecipò anche perché quel nome lì mi sembra che era un nome di ciclista. C'era. Sì. C'era nell'elenco. Sì, con la bicicletta, faccio una battuta, la bicicletta col motore elettrico che non si può usare. Battutina, scherzo. No, come atleta no, però ho assistito a molte tappe del Giro d'Italia. Praticamente appunto, lo dice la parola stessa, è un Giro d'Italia, si attraversa l'Italia da cima a fondo per appunto tutti i chilometri possibili, visitando moltissime città italiane e anche panorami, paesaggi incredibili. Appunto sì, ho assistito ad alcune tappe, principalmente qui in montagna, anche esattamente da dove sono. Quando sono passati qui col Giro d'Italia, io ero qui a vedere il passaggio dei corridori. Bene, bom, então basicamente o Gianpietro ele infelizmente não participou, não é um ciclista profissional, paciência. E aí mas ele é um torcedor muito, digamos, que segue o Giro d'Italia, e como a palavra fala, é uma competição que tem vários, basicamente a Itália de cima para baixo ou de baixo para cima, dependendo de onde começa. E basicamente ele, quando tem a possibilidade, ele sempre vê, digamos, assiste ao Giro, e também várias vezes, esse ano Gianpietro ali em Falcade.
No, non sei se... non lo, scusate, perché mi stava scappando il portoghese, scusami Gilo. Allora, qui a Falcade non so se sono passati quest'anno, ma in passato, circa 7-8 anni fa, ero qui a vedere il Giro d'Italia. Então, ele uns 6, 7 anos atrás, quando passaram por essa cidade onde ele agora está, em férias, ele assistiu ao Giro d'Italia. Ou seja, quando ele pode, ele sempre assiste. Pô, muito legal. Então, o Giro de Itália é muito parecido, né, com o Tour de France também, né? Que é feito nas montanhas da França e ao redor do país inteiro, né? Vai cada vez aumentando mais a quilometragem. Mas o que ele acha de mais desafiador, né, nessa prática dos ciclistas para com o Giro de Itália? É a questão das montanhas, é a questão do psicológico para com isso? Eu pego carona na pergunta do Lucas. Eu acho que é interessante até para você, como educador físico, para o teu público, se o Jean Pietro pode comentar um pouquinho do que ele conhece da preparação desses atletas, né, para um torneio, um evento como esse. Jean, eu acho que tem a ver, eu estou pensando alto aqui, aí você comenta com a gente também, mas tem muito a ver com alimentação, com preparação física, com treinamento, com essa disposição toda. Também a gente queria que você comentasse um pouquinho essa parte da preparação física também dos atletas. Ecco, sì, passando sulla parte, diciamo, di preparazione per quanto riguarda, diciamo, il ciclista, secondo te quali sono le cose importanti e quali sono le sfide anche in un Giro d'Italia o un Tour de France che il ciclista deve affrontare, e qual è, come diceva Roberta, qual è l'alimentazione ideale per il ciclista? Beh, allora innanzitutto la resistenza. La resistenza diciamo, è la cosa, la virtù, la capacità principale che serve per questo tipo di competizione. E anche perché appunto qui quando si gareggia sui tapponi di montagna, i cosiddetti tapponi di montagna, proprio qui nei posti da dove vi parlo, la resistenza assolutamente è al primo posto. La preparazione è molto meticolosa, si cura molto l'alimentazione, un'alimentazione diciamo leggera ma ricca di carboidrati che possa dare energia per lo sforzo fisico. Mediamente la preparazione per il Giro d'Italia, che si svolge a maggio, la preparazione inizia a novembre, tra ottobre e novembre i corridori già cominciano ad allenarsi in vista del Giro d'Italia. Então, uma coisa que a característica principal é a resistência, e sobretudo nas etapas que se faz na montanha. E a alimentação é uma alimentação leve, porém rica de carboidratos. E sobre a preparação, na verdade, os treinos começam, a competição é em maio, mas os treinos para essa competição começam no novembro anterior. Então, 6 meses antes, basicamente. É muito legal ter explicado tudo isso. A Beta, como perguntou, né, eu vou dar uma explicadinha também. Esses esportes, eles são transformadores, né? Transformador, primeiro, que tem que vir um trabalho, né, psicológico muito forte por parte dos profissionais da área, porque a pessoa tem que lidar primeiro com essa resistência mental, né? Depois vem a resistência literalmente física, né? Porque a mental, a gente sabe que se a gente entra em depressão, a gente desaba. Agora, se a gente perde 20 quilos, 30 quilos por causa de algum problema de saúde, a gente ainda consegue funcionalmente tocar a vida, né? Então, isso é bem legal de se observar. Então, você praticar essas atividades, né, que te desafiam mentalmente, é muito impressionante. E aí a questão da alimentação também, né, é muito legal, porque são estratégias, assim, que diferem muito de país para país, né?
Porque, por exemplo, os países como... Eu estava conversando ontem com um atleta aqui que estava presente, né, na Rússia, competindo, né? E eles falam que lá eles prezam muito, né, pela força, pelo volume de massa muscular que você tem para você ser bem potente, né, para realizar principalmente atividades como ciclismo, dentre outras, né? E agora a gente vê, né, mais culturalmente, né, por parte da Europa, né, o pessoal focar em uma forma totalmente diferente, né, da prática. O pessoal ser mais esguio, o pessoal focar em ter a massa magra necessária, né, e não ter tanto volume. Aí você fala, qual que é melhor, Lucas? Não tem qual que é melhor, né? Porque tanto um pode ganhar, a gente vê ciclistas hoje extremamente fortes, né, de volume corporal, e corredores também, como também corredores muito esguios, com a massa muscular bem necessária. Por isso que a gente tem que procurar os profissionais. A gente vê pelos quenianos, por exemplo, né, que ganham muito. Só que a gente não pode associar isso ao sucesso que eles têm. O sucesso que eles têm é um conjunto, né, de coisas. Então é legal de saber que, por exemplo, os italianos, os franceses também, eles focam muito nessa questão de ser rico em carboidrato, que é uma fonte primária, né, de energia, e também depois não deixar faltar, lógico, né, a quantia de proteína, né, que é o oposto, né, que acontece em Rússia, China e outros países, né? E assim, eu estou dizendo, acontece só para meio que explicar, mas não é que todos os atletas fazem isso. Às vezes tem muitos italianos que focam na potência da força e no volume maior, né? E praticam. Então é muito legal. Até mesmo os treinamentos, né? É muito legal de ver como que difere muito volume de treinamentos, de país para país, de continente para continente, volume de descanso, né? E também a economia infere bastante, né? Por exemplo, esse atleta aqui brasileiro que foi competir na Rússia falou que literalmente o governo financia para eles ficarem só com isso, sabe? Para a vida deles, né? Só com isso para a vida deles. Então, quer dizer, o descanso deles, a regeneração dos treinos deles é gigantesca. Eles acordam literalmente para comer e treinar, né? Diferentemente dos atletas brasileiros, né? Os atletas brasileiros, por exemplo, têm que trabalhar 14 horas, porque não tem ajuda de ninguém financeira. Malha tem umas bolsas alimentações, umas bolsas transportes, né? Para poder se financiar, porque tem que se financiar, né? Porque uma bike hoje, ela passa de 15 mil reais, 20 mil reais, uma bike dessa a nível mundial, né? Para você competir a nível mundial. Então, quer dizer, é bem legal, né? Interessante o que você está falando. Então, só facendo un riassunto, no? Per il pubblico italiano, Lucas dice che bisogna pensare anche in una differenza culturale molto grande, sociale, no? Economica, sì, di alimentazione di questi, si dice atleti? Atleti. Di questi atleti, quando devono allenarsi. Não, é muito. E agora eu já vou mais para uma pergunta, porque eu tinha feito uma pergunta sobre o futebol, ele respondeu muito bem, né? O que ele acha, por exemplo, dos jogadores mirins, né, brasileiros, essa categoria mais infanto-juvenil, contratado para jogar no futebol italiano? Sì, cosa pensi delle categorie giovanili e in particolare di questi giocatori brasiliani giovanissimi che vengono prelevati diciamo dai club italiani per poter giocare in Europa? Stiamo parlando proprio per essere un cambiamento radicale per un bambino, non di un paese all'altro, di cultura, di adattamento, come funziona, come vedi tu questo cambiamento? Sì, allora chiaramente diciamo, i ragazzi di questa età devono assolutamente essere seguiti
in tutto e per tutto, quindi dal punto di vista, per esempio, della scuola, dello studio e anche appunto dello sviluppo personale. Io personalmente ho seguito l'attività della Torino Football Academy e devo dire che se è fatta così, ma penso che anche altre squadre di punta dell'Italia facciano questo, curano molto il dettaglio, quindi vedo che fanno il possibile perché i ragazzi siano a loro agio e si integrino con la nuova realtà dal punto di vista culturale e dell'istruzione. Quindi se è una cosa fatta bene e piace ai ragazzi, ai giovani calciatori, penso che sia un'esperienza positiva. E poi il DNA brasiliano nel calcio è fondamentale, quindi come trattano la palla i brasiliani, anche nella culla non la tratta nessuno. È vero, è vero. Allora, per quanto riguarda, diciamo, allora, Gianpietro ci dice che praticamente em português. Ah, é verdade. Eu esqueci que tinha que traduzir. Ele está fazendo uma Não, é mistura. verdade. Então, o Gianpietro praticamente acompanhou o Torino Football Academy e então ele teve uma experiência desse tipo para saber, digamos, como é esse assunto. Ele acha que é importante, claramente, a escola que esses meninos também possam seguir a escola e, na verdade, ele viu nessa academy que tem muita atenção em toda a formação escolar, mas também psicológica do rapaz e, sobretudo, eles tentam de fazer que a coisa seja uma integração mesmo, não? Com os outros e dentro da sociedade, para que tudo isso seja uma experiência positiva, ou seja, uma experiência que o menino goste de fazer e seja integrado e positivamente integrado, digamos. E essa é a experiência do Gianpietro quando ele, digamos, seguiu o Torino Football Academy. Para uma criança entra muito a parte psicológica que você estava ressaltando também, né, Lucas? Então, toda essa infraestrutura e o psicológico da criança que ainda não está 100% amadurecido, se adaptar, né, com esse novo ambiente. E depois ele tocou no assunto que os brasileiros têm o toque de bola que provavelmente é genético. DNA brasileiro no futebol europeu. Esses dias eu estava vendo uma entrevista do Adriano, né, que hoje voltou, né, para a Inter de Milão, né, para assumir alguns cargos lá, não sei se é com a escola de base e tudo, ou até mesmo com a expansão mesmo das escolas de base para com o mundo, né, para com o Brasil, mas ele estava comentando, né, que o pessoal ficou muito feliz da volta dele, porque uma das características, né, do brasileiro que vai de encontro, até mesmo que idolatraram, né, o próprio Ronaldinho Gaúcho por causa disso, com as participações dele por toda a Europa, é essa questão, né, da criatividade, né? Muitos jogadores, né, nesse vídeo, depois eu posso deixar na descrição para vocês verem e toda a audiência ver, nesse vídeo, jogadores importantíssimos da Itália mesmo, que fizeram seus nomes, como Gattuso, Del Piero, qual mais? Iniesta, também jogadores assim, pesados da Itália, que fizeram grandes nomes, falaram que, não, era uma imprevisibilidade por parte daquele Ronaldinho Gaúcho, e por parte até mesmo do Adriano, mas do Ronaldinho Gaúcho mais, que era surpreendente. E eles começaram a notar isso, que tinha muito em muitos brasileiros isso, sabe? Essa coisa de você não saber o que ele vai fazer, mesmo treinando muito com ele. E o que a pessoa fazia era muito mágico, porque literalmente era objetivo, né? Era literalmente foco no resultado, foco no ganho e foco no coletivo. Então foi muito legal ter falado isso, porque tem que se trabalhar, a gente tem que pegar as culturas, né, e tirar o que tem de melhor de cada uma delas e agregar o que tem de melhor dentro da nossa, né? Por isso que a gente tem que fomentar, né? Eu acho que tem um déficit muito grande de estímulo na educação brasileira, seja ensino médio, ensino fundamental, graduação, que são as 3 fases da vida,
para essa coisa assim de conhecer outras culturas, de brincar, de estudar outros idiomas, sabe? De brincar, de praticar esportes que, por mais que aqui não tenha muitos, praticar, né? Então, eu acho que essa abertura, esse leque para outras culturas, no Brasil, Lucas, isso é importante ressaltar, vale para a própria América do Sul. Nós somos muito isolados na América do Sul com relação ao Uruguai, à Argentina, a Peru, a outros países. Claro que tem a questão do idioma, somos os únicos que falamos português, mas no Brasil se veicula mais notícias, sei lá, do que acontece na Europa, em Nova York, do que o que acontece aqui em países próximos, vizinhos. Então, acho que essa questão de se abrir para culturas externas que você falou, deveria começar daqui, né? Do mais é a próximo. nossa missão, né? Quem sabe eu vou criando. Já estou pensando em criar conteúdos, né, para distribuir nessa questão de escolas públicas, principalmente particulares e infantis, mas vamos ver o que vai dar. Tudo demanda dinheiro, então vamos para cima, né? Mas eu quero fazer uma perguntinha para o Jean, já meio que para chegar nos finalmente, né? Sobre essa mudança radical de cultura, né? Dentro dos esportes que ele já assistiu, já viu, ou das faixas etárias também que ele já assistiu, e até mesmo se ele já sentiu isso na pele, essas mudanças radicais de cultura, mais prejudica, mais ajuda, no caso dos italianos, mais impulsiona para que cresça cada vez mais, porque muitas coisas, por exemplo, no próprio Brasil, né, quando se depara com essas dificuldades e o pouco de estímulo que tem de educação, mais faz o povo retroceder, né, às vezes por medo, né, de enfrentamento. Você vê jogadores indo para grandes times europeus e dando depoimentos, jogadores que passaram dos 25, 30 anos, falando que retornou, porque por mais que estava ganhando muito dinheiro, não conseguia ficar longe da família, ou às vezes não teve cabeça para enfrentar o idioma, a cultura. Ele viu muito isso, ele sentiu isso. De destacar que essa questão da adaptação, a gente está falando muito em futebol, mas em vários esportes, né? A gente está falando em voleibol, em natação, em ciclista. A gente sabe que tem muitos atletas brasileiros de outros esportes que são treinados no exterior e que vivem no exterior. Então, isso é uma realidade não só para o jogador de futebol, mas para todos os esportes. Ecco, Gianpietro, tu come vedi questa integrazione diciamo, dei giocatori stranieri in Italia? Vedi che ci sono delle difficoltà oppure come la valuti tu? No, la valuto bene, poi dipende sempre dal carattere della persona, della persona in divenire, però questa integrazione la vedo molto bene, secondo me anche con il miglioramento delle comunicazioni dei social. Secondo me i ragazzini hanno a volte hanno già le idee abbastanza chiare, sono molto, molto concentrati su quello che vogliono che sia il loro futuro. Quindi vedo un po' più di preparazione all'integrazione da parte loro, secondo me, in questi tempi proprio attuali. Segundo Gianpietro, basicamente essa integração dos profissionais, digamos, em geral, é boa. É claro que depende muito da própria, digamos, personalidade do jogador. E avaliando, em vez, a integração ou a capacidade de entender culturas diferentes dos garotos que estão começando, digamos, a atividade esportiva, ele analisa que hoje, graças às redes sociais, a facilidade de comunicação hoje, eles são muito mais preparados, digamos, que antigamente. Eles já entendem o que eles querem, o que eles não querem, como eles, digamos, querem se desenvolver. Então, eles, digamos, basicamente são mais prontos. Só que eu queria falar uma coisa, que eu sou do tempo do Zico e Udine. Ele quer fazer propaganda dele. Então, foi um fenômeno, digamos, regional, quando veio o Zico em Udine,
porque basicamente fui um grande campeão. Só localizando o público brasileiro, quem não sabe, Udine é uma cidade que está na região do Friuli, no norte da Itália, mais ou menos uns 100 quilômetros de Veneza, ok? E o Zico jogou em Udine. Isso, e foi um grande evento porque, digamos, era o primeiro grande campeão jogando em um time pequenininho, na verdade, naquela época. E então foi um fenômeno, digamos, um fenômeno. O Gilo chegou a assistir o Zico jogar no estádio de Udine, então ao vivo ali, pessoalmente, muitas vezes, e para tirar vantagem, ele diz que aprendeu a jogar futebol com o Zico. Mas não é verdade. De longe, tá, gente? Da plateia. Uno dei migliori a calciare le punizioni, Zico. Uno dei più bravi a realizzare su calcio di punizione. Pode traduzir. Quando ele cobrava as faltas, ele era um dos melhores, até porque praticamente era quase certo que era gol. Então todo mundo ficava já feliz antes e os outros já ficavam tristes antes. Nossa, e é muito isso, né? Porque ontem também eu vi um vídeo dele hoje, que ele hoje está andando com muita dificuldade, mas ele brinca às vezes no campo de futebol, né? E, ele deu 10 chutes no gol, 9 foi no ângulo. Sem conseguir andar hoje. É impressionante como que a memória, né, do esporte, a qualidade, ele já está com quase 80, não sei. Sim. Impressionante. O povo até começou a rir, né? Quem estava filmando, falando, não dá para entender, né? A pessoa, ela chega num nível que o corpo não esquece, né? 2 toques que ele dá na bola e o corpo não esquece. Não, mas muito legal ele ter falado sobre essa questão de cultural, né? Porque a gente ouve por senso comum, né? Que, nossa, a Itália é muito mais fácil de se adaptar, porque tem muitos italianos e, como que fala? Colônias italianas no Brasil. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Muitas famílias italianas, e é um pessoal muito festivo, muito acolhedor, né? Que o brasileiro também tem muito esse traço, né? E que lá não tem tanto essa questão de misoginia quanto tem fortemente em outros países da Europa, como França, tudo. Isso é verdade? Isso não é? Tem um pouquinho, não tem para com os brasileiros? Porque diga. A gente convidou, né, pessoas como de Portugal e da França e falaram que ainda, infelizmente, em 2022, né, ainda é muito forte isso, até mesmo por causa esses fortes movimentos geopolíticos, né? É que você tocou num ponto muito importante aí com relação às colônias italianas que existem no Brasil. O Gianpietro viveu alguns anos em Joinville, no interior de Santa Catarina, onde a influência da cultura italiana é grande. Ele chegou a visitar várias cidades do interior ali daquela região, ele conhece bem, ele tem um blog que fala sobre isso, enfim, mas aí é outra questão. Mas o que eu queria destacar é que essas colônias italianas no Brasil, Lucas, no final, causam uma falsa impressão para os brasileiros que vão para lá. Por quê? Porque essas colônias italianas do Brasil vivem e conservam ainda, inclusive, um comportamento de italianos que chegaram aqui numa Itália pós-guerra, né? Então, era uma Itália diferente, é uma Itália congelada no tempo. Então, eles vão para a Itália, muitos com essa visão, né, da colônia italiana, do tutto bonagente, do abraço, do afago, e era muito assim. E hoje a Itália é uma Itália muito mais europeia, né, principalmente se você for para o norte da Itália. Então, principalmente nos grandes centros, Roma, Milão, etc., não é esse. Então, causa essa discrepância. Allora, per i nostri ascoltatori italiani, Roberta praticamente dice: sì, è vero, esiste un'Italia molto accogliente, che però qui in Brasile, che è l'Italia, diciamo, che è arrivata qui nel dopoguerra, e invece l'Italia oggi è un'Italia un po' più europea, quindi con, diciamo, un po' più frettolosa. Tu come la vedi, Gianpietro, questa cosa? Anche per gli adattamenti degli atleti. Esatto, anche per l'integrazione.
Sono assolutamente d'accordo, sono d'accordo con quanto avete detto, assolutamente. È un'Italia diversa da quella che ci si immaginava anni fa e che è di cui una parte è andata anche in Brasile. Sì, è vero, questo è vero, c'è più frenesia adesso, è una vita più europea, più frenetica, tutto subito, il risultato pronto e magari per ragazzi che hanno bisogno di un po' più di tempo per maturare, magari non c'è tutto questo tempo per aspettarli. Ecco, questa potrebbe essere una pecca di questo sistema un po' di centrifuga, come la lavatrice. Então, o Jean Pietro concorda com isso, ou seja, é uma Itália muito europeia, do imediatismo, do resultado imediato, e para os meninos, que na verdade, para se integrar, precisa um pouquinho mais de tempo, então isso não é uma falha, digamos. Então, isso concorda. Ele chama de efeito centrífuga da máquina de lavar. Isso é uma característica muito forte, né, no mundo, ainda mais nesses países que são mais fortes, né, no capitalismo, né? As mudanças, ainda mais digitais hoje, vêm acontecendo de forma muito forte e a gente sair do cômodo, do gostoso, para às vezes fazer iniciativas filantrópicas, lives, outras atividades que não sejam as físicas que a gente sempre fez, né? Que às vezes era só dar aula, né? Ou alguma outra coisa assim, faz viver nessa frenesi, né? É uma diferença mesmo. Você quer comentar o que ele falou? Sì, basicamente questa frenesia, diciamo, ci lascia un pochino disorientati. Bom, então, galera, já estamos chegando mais nos finalmente, né? Agora a gente está fazendo umas iniciativas legais nas nossas lives, que é doar um pouco dos nossos produtos para com as pessoas, um pouco do nosso conhecimento para com as pessoas. Eu iria falar no começo, mas eu falei, vou deixar para o final, porque aí cada um fala, né? Com as próprias palavras, o que vai estar disponibilizando para o público que vai estar assistindo essa live, né? Os nomes, as pessoas que querem concorrer, é o que eu falei, deem os nomes. Eu também tenho o insight aqui, né? Que é os números e os nomes das pessoas que estão assistindo, mas quem quiser colocar os nomes via direct, via WhatsApp, de que assistiu, né? Vai ter algumas coisas, né? No meu caso, vai ter algumas prescrições de treinamentos físicos online, né? E por parte, né, da Roberta e do Gilo e também do Jean, né? Eu vou deixar que eles falem agora o que eles vão estar disponibilizando aí para a galera, para vocês conhecerem, desde culinária italiana até mesmo a conversação, né? Dentre outros detalhes, tá? Então, fala aí, Roberto. Então, gente, a gente vai oferecer pelo site Jardim Italiano, né, que é um portal de ítalo-brasileiro, de cultura, de gastronomia, enfim, de variedades italianas, né? A gente vai dar duas opções para o pessoal, né? Uma vai ser uma consultoria de 1 hora para quem tiver com viagem programada para a Itália, então, de roteiros, etc. A pessoa, se tiver dúvidas, etc., manda o roteiro para nós, manda as dúvidas para nós, a gente vai pesquisar com especialistas lá na Itália mesmo e vai marcar aí, então, um encontro online com essa pessoa, desfazendo todas as dúvidas, dando informações, dando consultoria. Outra opção 2, caso a pessoa não tenha... Alternativo. É alternativo, tá, gente? Não é os dois. Pacotão. Ou é um ou é outro. Uma segunda opção, para quem não tem viagem para a Itália no momento, não tem essa programação, mas gosta de doce, gosta de comer bem, tem um doce italiano que se chama tiramisu, que é um doce à base de mascarpone, de biscoito savoiardi, que no Brasil é próximo do biscoito champanhe. Quem quiser aprender a fazer o tiramisu, a gente vai disponibilizar também uma aula online para colocar a mão na massa e fazer, junto com a pessoa, o tiramisu e a preparação da receita, tá bom? Então, duas opções aí. E no caso do Jean?
Gianpietro, tu cosa Potresti offrire? potresti offrire? Se volete parlare con me di calcio italiano, sono a completa disposizione e vi posso dare una preparazione al prossimo campionato di Serie A, inizierà a metà agosto. Ecco, bravo. Então, Jean Pietro oferece, digamos, uma conversa sobre o próximo campeonato italiano e tudo que ele vai falar, tudo sobre isso, com o pessoal que está interessado nisso. Gente, uma conversa, sim, importante destacar. A gente sabe que o público aqui tem níveis diferentes de fluência de italiano, claro. Então, a ideia da conversa é fluir, claro, para quem gosta de futebol, de campeonato. Então, pode ser ou uma conversa em italiano, se a pessoa tiver um nível um pouco mais avançado, ou um pouquinho portuliano ali, português, italiano, sempre falando um pouquinho, atendendo às expectativas de quem... Não tem problema. Não viu, tem... Jean? Português também. Não tem problema comigo. Caramba, isso sim. Então, já começo meus agradecimentos. É coisas assim, galera, que é enriquecedor, é maravilhoso. São movimentos de energia, movimentos assim extremamente amorosos para com todos aí. E a gente sempre vai pensar em crescer um pouco mais, né? Conforme a gente consegue. Agradecer demais a presença, né, do Julián fazendo essa interpretação para nós, internacional. Agradecer a Jéssica também por sempre estar junto do Ivan, fazendo as nossas interpretações aí nacionais, né? Agradecer demais ao Jean Pietro por ter aceito esse convite. É o que eu falo em todas as lives internacionais, que fica de portas abertas para ele, Ribeirão Preto, São Paulo, né, o estado de São Paulo, o dia que ele quiser vir para cá, ele não vai ter custos nenhum, a não ser da viagem dele em si, de ida e de volta, mas o restante, hospedagem, alimentação, se ele quiser ficar aqui, ele fica aqui o tempo que for necessário, né, porque eu prezo muito por isso. E também agradecer demais a Roberta, que sempre se mostra proativa, solícita, extremamente amorosa também para com os projetos Brasil e Itália, e o Gilo, né, que é o seu real escudeiro. Quase isso. Gente, é recíproco, Lucas. Muito obrigada. É sempre uma oportunidade incrível, uma troca de informações super importante. E para quem gosta de cultura italiana, para quem gosta com cultura incluindo culinária, esporte, política, entre outros itens, a gente quer ressaltar aqui o site Jardim Italiano, www.jardim.it, e o Jean Pietro, que vai falar melhor para vocês, ele é co-apresentador de um programa excelente de rádio chamado Café Itália, pela UDESC FM, né, a Universidade Estadual de Santa Catarina, com os queridos Fernando e Rosemary. Nós tivemos o prazer de ser entrevistados por eles lá. Então, é isso, cultura italiana, site e Café Itália com o Jean Pietro. Boa. E aí, Jean, manda um tchau para nós. È stato un grande onore e un grande piacere condividere tutto questo con voi, assolutamente. E bene, adesso conosco altri posti del Brasile dove poter tornare quando fra un po' di tempo, fra un po'. Mostraci un po' di falcate negli ultimi istanti. Vediamo se vediamo se vedete do panorama lì. Aspetta, vedete queste montagne? Si vedono, sì. Aspetta, devo spostare la testa. Queste montagne, queste sono le cime d'Auta. Ecco. E quanto? Queste sono le cime d'Auta. Adesso vi faccio vedere di qua. Explica o che è cime d'Auta. Qua è un po' nuvoloso oggi, è un po' nuvoloso, non si vede. Allora, io qui sono a 1100 metri di altitudine. 1100 metros di altitudine e as montanhas, o pico dele, quanto è alto, mais ou menos? Allora, le cime d'Auta arrivano a 2900
100 metri e invece qui il Monte Mulaz e il Focobona arrivano quasi a 3.000 metri, più o meno. Em 2009, essas montanhas que o Jean Pietro mostrou atrás, ali, chegam praticamente a 3.000 metros. Muito bom, muito bom. Então, galera, vai ficar gravada essa live, vai ficar gravado, a gente vai streamar ela, vai subir para o canal do YouTube e para os outros canais também. Agradeço demais e que todos tenham um final de semana, assim, maravilhoso de descanso. Fechou? Muito obrigado. Bom. Obrigada, gente. Tchau. Abraço para todos. Tchau, Tchau. até. Show. Ciao, buon proseguimento. Ciao. Tchau, tchau. Tchau, Jean. Abraço.